Boa tarde. É isso aí, galera. Nessa animação de hoje aí, que nós vamos para a nossa aula de artes. A arte que vem como tema aí, ó, o cotidiano por meio da arte. Se liga aí no nosso conteúdo, nessa animação, gente. Boa tarde, turma. Vamos lá para o nosso capítulo 2, o cotidiano por meio da arte. Esse é o vídeo 2 do capítulo 2. Então, na aula passada, nós vimos o vídeo 1, em que nós fizemos apenas uma introdução ao capítulo. Não foi? Em que nós conhecemos o artista que iniciava o capítulo, que é Hector Júlio Farideh Bernabó, mais conhecido como Caribé. Então, nós vimos um pouquinho da vida de Caribé no vídeo da aula passada, em que Caribé, ele é um argentino, mas que ele se naturalizou brasileiro por morar tantos anos aqui no Brasil e morava lá em Salvador, na Bahia. Então, por que o nosso capítulo aí, o nosso livro vem trazendo Caribé logo de início? Porque como o título do nosso capítulo é o cotidiano por meio da arte, nada mais justo trazer esse artista, Caribé, porque Caribé ele representava muito bem essa questão do cotidiano das pessoas. Então, era a arte dele, era representar o cotidiano das pessoas por meio das pinturas, principalmente as pessoas do interior da Bahia. Então, ele foi morar na Bahia porque ele gostou muito, se interessou bastante, não só pela questão da cultura lá, do cotidiano das pessoas, como também, principalmente, a religiosidade. Então, ele, nas suas pinturas, ele representava muito bem esse cotidiano das pessoas do interior da Bahia. Então, nós temos aí, ó, duas pinturas de Caribé, todas duas se chamam Lavadeiras, é do ano de 1994. Então, aí foi o que a gente viu na nossa aula passada de arte. Então, agora, continuando o nosso conteúdo, vamos continuar aí na página 20. Que na página 20 vem trazendo o que as outras pessoas pensam sobre. Sobre o que, Rose? Sobre o tema que o nosso livro vem trazendo, que é o cotidiano. Então, acompanha aí na página 20, que as partes que aparecem aí no nosso vídeo são as partes principais dessa página aí, que tem, do texto que tem na página 20. Então, diz o seguinte: geralmente não se costuma dar muita importância às coisas feitas todos os dias. Então, geralmente a gente costuma achar que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia são coisas desagradáveis, são coisas bestas. E hoje a gente percebe, né, com o isolamento, que tudo que a gente fazia, por mínimo que fosse, era de grande importância, tinha muito significado para cada um. Mas essas atividades repetidas, né, que eram atividades repetitivas, por isso que se chama cotidiano, por isso que se chama rotina, né, porque são atividades repetitivas, são muito significativas. Por quê? Porque são essas atividades rotineiras que nós fazemos que costuram a nossa vida, ou seja, constitui-se a nossa identidade, mostra-se quem nós somos, como também é a base das nossas tradições, pensamentos e transformações. Então, vejam aí a importância do cotidiano e da rotina na nossa vida, porque é ela que costura a nossa vida, é ela que dá um norte para a nossa vida, é ela quem constitui a nossa identidade. Continuando aí, nós temos os hábitos cotidianos, ou seja, a nossa rotina, o que nós costumamos fazer diariamente, são a nossa cultura e expressão. É enriquecedor saber o que faziam os nossos antepassados e o que fazem os contemporâneos de outros lugares. Então, por meio da rotina e do cotidiano, é que nós podemos saber através de história, daquele texto que vem no livro de história, daquela pintura que vem no livro de artes ou até mesmo em outros livros,
por meio da rotina e do cotidiano, dos hábitos cotidianos, que a gente pode conhecer e entender o que era que os nossos antepassados faziam. Então, se não houvesse a rotina, se não houvesse os hábitos cotidianos, não teria como a gente registrar esse cotidiano. Então, pelo cotidiano, pelos hábitos cotidianos, nas pinturas, nos escritos, são registrados a nossa cultura e expressão. A arte, não só a arte, mas também todas as outras matérias, todos os outros estudos, como principalmente a história e a arte, mas aqui, como a gente está na matéria de arte, então a gente vai falar da arte. Então, a arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas. Não é à toa que, na maioria dos livros, quando vem trazendo um conteúdo, sempre tem uma figura, uma fotografia, uma pintura do que vem trazendo aquele conteúdo. Então, a arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas em várias épocas e regiões, porque é nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular, de belo e de interessante e misterioso. Então, é por meio da arte que o cotidiano das pessoas ele é mostrado. E disso a arte extrai significados novos e os representa para o mundo. Então, através de quê? Através das pinturas, a arte extrai os significados das coisas e reapresenta como forma de pintura, como forma de arte para o mundo, para que todos se apercebam de suas próprias vidas e valorizem mais e melhor. Então, às vezes a gente não valoriza algo, mas quando a gente observa por meio de uma pintura, por meio de uma fotografia, por exemplo, que é uma arte, a gente vê o quanto aquele acontecimento, o quanto as coisas que acontecem no nosso cotidiano, eles são importantes. E assim faz com que nós podemos dar valor mais a essas pequenas coisas e perceber o quanto elas são importantes. Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje, que foi o da página 20. Então, a gente só falou um pouquinho sobre o cotidiano e sobre a importância desse cotidiano, da rotina, dos hábitos cotidianos na nossa vida e também a importância desses hábitos cotidianos, não só para a arte, como também para a história. Porque a gente viu aí que através dos hábitos cotidianos que nós temos cultura e nós temos história. Então, para hoje, a nossa atividade é aí na página 21, 22 e 23. Eu vou passar um videozinho aí explicativo agora, mostrando as páginas, explicando o que é que vocês vão fazer em cada uma. Então, aqui nessa questão 1, tem uma citação que foi retirada do texto. Você vai ler essa citação e depois você vai explicar nas linhas abaixo o que você entendeu dessa citação retirada do texto. Então, na segunda questão, que é já na página 22, nós temos aí essas pinturas. Nós temos essas 4 pinturas e nessas 4 pinturas vocês vão responder as seguintes perguntas. Como você interpreta essas pinturas? Segunda, quais as relações que você pode fazer dessas pinturas com o seu cotidiano? E você vai responder isso aí, fazendo as observações no caderno. Então, quando vocês forem mandar para mim, vocês vão mandar a fotografia do caderno, respondendo essas 2 questões. Como você interpreta essas pinturas e qual a relação dessas pinturas, aí, dessas imagens, com o seu cotidiano. Na terceira questão da página 23, nós temos aí essas 5 imagens. Então, nessa atividade aqui, são 2 coisas para fazer. Primeiro, que também é no caderno. Descreva em seu caderno o que você compreende ao observar as artes sugeridas. Então, você vai colocar a sua impressão sobre cada arte, sobre cada pintura dessas aqui. No caso, vão ser
5 impressões que vocês vão colocar, ou seja, 5 opiniões. E depois vocês vão realizar uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa longa, uma pesquisa curtinha, sobre cada artista, ou seja, sobre cada pintor que vem trazendo em cada pintura. Então você vai pesquisar um pouquinho sobre cada pintor, não precisa ser uma pesquisa longa, pode ser uma pesquisa escrita de no máximo 5 linhas cada um, tá ótimo. Então assim que finalizando, vocês podem enviar para mim. Então essa daí é a nossa atividade de hoje e bons estudos!